falava era só mamar. Mamar, mamar, mamar e mais nada. Eu confesso que eu estava angustiada, preocupada e sem um norte. E assim, eu ficava muito angustiada porque eu via que o Luca, ele não falava corretamente, ele falava poucas palavras e palavras soltas e algumas palavras erradas. Dante está com 3 aninhos de idade. A fala dele, quando iniciamos no programa, estava como se fosse fala de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, digamos assim. E aí, o Antônio... Aí eu comecei a me preocupar justamente por isso. Porque eu falava assim, gente, tudo que eu fiz funcionou com o Francisco. O que está acontecendo que está de errado com o Antônio? Né? Tipo assim, o que eu tô falhando? Porque hoje em dia a gente vive num mundo de julgamento, né? Todo mundo julga. Ah, mas é que ele não tá falando porque tu trabalha fora. Quem sabe se tu ficasse em casa com ele, ele ia falar. Ah, ele não tá falando porque talvez ele tenha autismo. Ah, sabe? As pessoas rotulam antes de saber. Eu me sentia culpada. Primeira coisa, era uma angústia, assim, no que eu tô errando, o que eu tô fazendo ou deixando de fazer. E eu comparava muito, muito. Então eu me sentia muito frustrada, muito decepcionada comigo mesma, né? Que eu ficava me perguntando o que é que eu não estou fazendo para ajudar a minha filha a ter o desenvolvimento pleno de acordo com a idade dela, né? Não adianta eu querer só cobrar igual eu tava fazendo muito isso. Eu tava exigindo demais do meu filho, só que exigindo de uma maneira que eu não sabia como conduzir. E eu tava percebendo que ele estava se afastando. Repetia, pedia para ela falar, mostrava o que era, que cor era essa, falava a cor, pedia para ela repetir. Olha, eu tentei muitas coisas, muitas, mas ó, nada feito. Parecia que tudo que eu fazia era em vão. Tudo que eu tentava, patinava. Eu tô deixando o tempo passar. E aí você começa a ver as crianças assim, olha, porque por mais que a gente fale, não posso me comparar o meu filho com criança, mas assim, as crianças da idade dele falavam tudo, né? E ele não. E cada dia mais eu me desesperava, eu não sabia o que fazer. E cada dia que passava, o coração mais aflito e eu mais preocupada. Afinal de contas, eram noites sem dormir. Noites. A mãe sempre falava, não, é normal, não fique forçando, por que você vai fazer isso, por que você vai fazer aquilo? O teu primo falou com não sei quanto, a tua sobrinha falou com não sei quanto. Tipo, é uma família de família de falar casado. Eu falei, não é, não pode. Ele vai a partir do ano que vem pro colégio. Então ele vai começar a socializar mais com as criancinhas e tal. E aí, como que fica essa questão? Assim, eu acho que assim, deve ser uma dor muito grande para uma mãe ver a criança na escola e saber que a criança não tá conseguindo se comunicar com as demais. É isso mesmo. E eu falei, eu não vou esperar isso acontecer. Não vou, eu vou tomar uma atitude, vou agir, entendeu? E em quanto tempo vocês conseguiram os primeiros resultados? Como que foi? Do começo do Fala Flix pra cá foi coisa de 15 dias. Ele já começou a falar. E em quanto tempo, depois do programa, vocês começaram a ver os primeiros resultados? Olha, foi muito rápido. Então, assim, foi uma semana, no máximo 2. Legal já. Conseguimos aqui, né, destravar a fala de Dante em menos de 30 dias, né, com o programa Filho que Fala. Estamos aqui encantados. Eu destravei a fala da Alice em 20 dias. Eu destravei a fala do meu filho antes dos 15 dias mesmo, igual ela fala. Nossa, hoje estou muito feliz. Em 2 meses, ele evoluiu ali os 2 anos dele, digamos assim, sabe? Porque foi uma evolução muito grande. Que eu não estava esperando, vou ser bem sincera, que vai ser devagarinho, né? Na primeira semana, ele já falou passear papai. Meu Deus, que maravilha! Então, com 7 dias, você destravou a fala dele. E eu posso dizer, posso afirmar que eu consegui destravar a fala da minha filha com o programa Filho que Fala. Em apenas 15 dias. É possível. Eu confesso que eu não acreditei muito no início.
mas é possível sim. Olá, mães, eu sou Camila Costa, fonoaudióloga infantil, e nessa semana eu estou te mostrando como é possível destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Na primeira aula, vimos as armadilhas que você pode estar caindo tentando destravar a fala do seu filho. Mas o que você não sabia é que isso só está atrapalhando mais ainda esse processo. Se você ainda não assistiu a aula 1, para tudo agora mesmo. Vai na aula 1, assista, porque eu estou seguindo um cronograma lógico, com passo a passo, para que você conheça o caminho para destravar a fala do seu filho. Inclusive, um dos erros que eu falei na aula 1 é um dos clássicos que muitas famílias acabam cometendo, tentando ajudar, facilitar para a criança falar. Mas o que eles não sabem é que isso está atrapalhando mais ainda todo esse processo. Eu já quero agradecer todas as mensagens que eu recebi, mensagens de carinho, dizendo o quanto aprendeu, o quanto quer continuar nessa jornada junto comigo. São mães angustiadas, preocupadas e aflitas com o atraso de fala do filho e elas não querem mais esperar por um momento milagroso para o filho começar a falar. Elas querem ser a protagonista desse momento da vida do filho, entender, se informar e conseguir destravar a fala do filho. E isso é a prova que você tem a principal ferramenta para fazer dar certo. Você está aqui. Nessa aula eu vou te mostrar como construir a base da comunicação para destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. Mesmo que você trabalhe o dia todo, que você não consiga a atenção do seu filho ou que você esteja perdida sem saber por onde começar. Então vamos lá! Todo meu método ele é baseado no que eu chamo de estímulo consciente. E esse estímulo consciente ele é sustentado por 3 pilares que eu vou explicar tudinho hoje para você. O primeiro pilar é a motivação direcionada. E esse pilar, sem ele, nós não conseguimos a atenção da criança. O que é a motivação direcionada? É você dar atenção àquilo que o seu filho demonstra de interesse. Muitas vezes a criança está lá brincando de carrinho, por exemplo, e a gente fala assim para ela: aqui, olha o Dino, como que faz o Dino? Isso não traz para a criança o momento de interesse dele. E é por isso que o seu filho sai correndo de você, joga o brinquedo no chão e você não consegue a atenção do seu filho. Como entrar nessa brincadeira dele? É dando atenção para essa motivação direcionada que ele te mostra todos os dias. Mas pode ser que no caso do seu filho, ele não queira brincar de um brinquedo já construído, ele queira correr, ele pode querer pular. E é nesse momento que você tem que dar atenção para aquilo que o seu filho está te demonstrando, o que é da motivação direcionada dele. Quando você consegue perceber o que motiva o seu filho, você proporciona mais momentos de aprendizagem. A criança ela aprende naquilo que é legal, naquilo que ela gosta, que traz o sorriso da criança. A criança não aprende se você fizer ela ficar sentada, obrigada a ficar repetindo palavras. É tanto que você nem consegue a atenção do seu filho dessa forma. Mas a partir de hoje, você vai entender que seu filho passa a aprender quando você demonstrar interesse pelo aquilo que ele está fazendo. Olha só que diferente. Antes a gente achava que não, eu vou ensinar do meu jeito aquilo que eu quero. Mas não é bem assim. Você precisa da atenção do seu filho, que é com a motivação direcionada, para você ensinar o que precisa. E o seu filho tem muita coisa para aprender, são muitas habilidades que a gente precisa estimular.
mas tem a forma correta para isso. Toda vez que você ensina fora da motivação direcionada, o seu filho não te dá atenção. E vamos ser sinceras, isso já aconteceu na sua casa, não é mesmo? Você chamar o seu filho, tentar brincar com ele, mostrar o brinquedo até novo que você acabou de comprar, e o seu filho vira as costas e sai correndo de você. Ou ele pega esse brinquedo no chão, olha e joga. Mas por que será que isso acontece? Porque você não conseguiu entrar na motivação direcionada que ele estava demonstrando no momento. Mas fica tranquila que a partir de hoje você vai começar a dar atenção para aquilo que o seu filho demonstra interesse. E é aí que você vai conseguir fazer com que seu filho aprenda. Ele demonstrou interesse, você aproveita para dar o modelo correto, usando estratégias e ensinando aquilo que seu filho precisa aprender. Nada de ficar forçando o seu filho a falar as cores, as letras e os números fora de função. Que isso nós já vimos na aula 1, não é mesmo? A motivação direcionada é a chave para que o seu filho possa aprender com muito interesse e memorizar tudo que você ensina para ele. Você também consegue construir com o seu filho uma parceria. A troca dessa brincadeira é uma parceria e a criança precisa desse momento com você. E por que você deve usar a motivação direcionada? Porque sem ela vão ser apenas palavras isoladas que você vai jogar na frente do seu filho e ele não vai te dar atenção. E daí você vai voltar com aquela sua velha frase: o meu filho não aprende o que eu ensino. E na verdade não é isso. Na verdade, você não está conseguindo conquistar o seu filho, fazer a parceria com ele e ensinar o que ele precisa aprender. E isso tudo tem estratégia para a gente ensinar. Você precisa entender qual a real necessidade do seu filho nesse momento para que você consiga fazer essa parceria, captar a atenção dele, entrar na motivação direcionada e assim ele vai aprender tudinho que você quiser ensinar. Segundo pilar é o controle do ambiente comunicativo. Gente, e esse pilar, ele é magnífico. Ele está aliado e associado diretamente com a rotina. Por quê? Porque a rotina é necessário essa repetição do dia todo, porque facilita para o seu filho aprender. Então temos aqui vários estudos, embasamentos científicos de que ter a rotina favorece para a criança aprender. Inclusive na pré-escola tem demais, né? Todo dia a criança chega, coloca a mochila num lugar, coloca a lancheira no outro, é o mesmo horário do lanche todos os dias. Essa repetição dentro da função e dentro do contexto faz com que a criança se sinta mais apta a aprender, facilita para a criança conseguir aprender. E é a mesma coisa que vocês vão fazer com a rotina. Mas a única coisa que você ainda pode não saber é que somente a rotina, com os horários, comer, dormir, acordar, não vai fazer o seu filho destravar a fala. Mas quando você associa a rotina bem estabelecida, a rotina RCK, que é Camila Cosca, você consegue associar com formas de você estimular a fala do seu filho de uma forma integral. Porque a criança, ela não é somente abrir e fechar a boca para falar algumas palavras. Você tem que olhar para a criança de uma forma integral e conseguir trabalhar todas as habilidades. Fica calma que eu já vou te explicar tudo isso desse controle comunicativo. Mas antes eu quero te dizer que uma criança que tem a rotina muito bem estabelecida, ela é uma criança colaborativa, ela é menos irritada, porque ela não está sendo pega de surpresa o tempo todo. A criança que não tem rotina, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe o próximo passo.
E isso deixa a criança muito agitada e em estado de alerta sempre. Então, trazer a rotina, contar para a criança qual é o próximo passo, é uma parte importantíssima para você ter a colaboração do seu filho e facilitar a aprendizagem. E agora eu vou te ensinar como é a importância do controle do ambiente comunicativo, porque somente a rotina, somente os horários não vai fazer o seu filho destravar a fala. Mas quando você associa a rotina estabelecida com o controle do ambiente comunicativo, e que eu vou te dizer aqui, eles são vários passos, você sim vai conseguir um caminho para destravar a fala do seu filho. Dentro do controle do ambiente significativo, tem 7 habilidades que você precisa trabalhar. Vou contar aqui para você todas elas. O tempo de qualidade em questão, compreensão, mobilidade dos músculos da face da criança, a conversa, o vocabulário, a autonomia e a troca de turno. A primeira habilidade é tempo de qualidade em questão. O tempo de qualidade não é aquele que você fica só sentado ao lado do seu filho e mexendo no celular e falando: filho, vai fazendo aí, vai brincando, já que eu vejo. E a criança tenta te mostrar vários brinquedos e ela não consegue a sua atenção. Tempo de qualidade é exatamente quando você se entrega naquele momento de brincadeira com o seu filho. É quando você está com o seu filho fazendo parceria, está na mesma brincadeira com ele. Que seja correndo, que seja brincando de carrinho, do jeito que o seu filho mais gosta. Mas é o momento onde vocês conseguem juntos o contato visual, que vocês conseguem uma risada, que você consegue um tempo junto com o seu filho sem disputar com o celular, com a TV, com outras pessoas falando ali, interrompendo a brincadeira de vocês. É um momento de conexão, como o próprio nome diz, qualidade com o seu filho. E com essa experiência muito significativa, você também vai aumentar a probabilidade do seu filho aprender e com você. A compreensão, ela é a base da comunicação da criança. E por isso que vocês sempre me falam: meu filho entende tudo, mas não fala nada. Por quê? Porque a compreensão dele está boa, mas a expressão não está tão boa assim. Mas muitos casos acontecem da criança, além dela não conseguir falar, ela não consegue expressar, ela também não consegue compreender. É muito comum crianças com dificuldades para falar também não ter a compreensão. E muitas vezes a criança, ela não entende o que está sendo feito no ambiente e nem o que você está falando para ele. Na verdade, ele só participa daquela rotina todos os dias. Se você quer ir fazer uma avaliação rápida com o seu filho para investigar a compreensão, peça para ele alguma coisa que você nunca pediu, que não faz parte da rotina da casa. Por exemplo, você pode pedir para ele tirar a meia dele, se ele nunca tirou, sem mostrar nada. Você só fala para ele: filho, tira sua meia. Porque geralmente ele guarda só os brinquedos, ou ele só coloca a meia, mas ele não tira. Então conta para ele o que você precisa dele, para ver se ele consegue executar. Mas lembre-se, peça alguma coisa que você nunca pediu, para que não tenha erro nessa interpretação. E lembrando que sem a compreensão, a criança não sabe o significado, o conceito das palavras. Eu recebo muito aqui na clínica as crianças que não sabem o significado de dar, senta, vem, mais. São palavras que já é para uma criança de 1 ano conhecer, mas que se você fala sem dar o gesto, sem você mostrar de uma forma com gesto, associado ao gesto, a criança não consegue entender. E é isso que a gente também precisa trabalhar. Imagina, já aconteceu com você, de você falar com uma pessoa já adulta
e ela não entendeu o que você está falando, não já? Imagina uma criança que ainda está aprendendo a falar com dificuldades na fala. Essa habilidade também tem que ser trabalhada seriamente todos os dias. A mobilidade dos músculos da face. Sem essa habilidade, a criança não vai articular corretamente os sons da fala. E vai ser aquela criança que vai falar e você vai assim, meu filho fala tudo, mas fala inglês. Ou meu filho fala tudo e eu não entendo nada. Por quê? Porque a criança não consegue movimentar corretamente a língua, o lábio e a bochecha para cada som que ele precisa fazer. E com isso vai atrapalhar o entendimento daquilo que ele fala. Você não vai conseguir entender o que seu filho fala e o seu filho vai ficar muito frustrado por ele se esforçar e nem conseguir ser entendido. Dar o modelo para a criança e colocar a criança para participar da rotina é um exemplo fortíssimo que vai conseguir amplificar esse modelo de articulação que ele precisa fazer, esse movimento para conseguir ser entendido e falar corretamente. A conversa é a chave para uma comunicação. Como é que eu vou contar para o outro o que eu quero, passar a informação se eu não consigo conversar? Sabe que uma vez um pai me falou na avaliação, meu sonho é conversar com meu filho. E às vezes a gente acha que a conversa é ficar fazendo um monte de perguntas. Não, mas eu já converso, eu pergunto para ele o tempo todo. E, gente, isso não é conversa, isso é interrogatório, não é mesmo? A conversa é quando a criança consegue participar ativamente. Mas a criança que ela tem uma dificuldade para falar, ela não entra nessa conversa com facilidade. Por isso que precisamos de estratégias para dar para a criança facilidades para que ela entre com segurança, para que ela não seja frustrada a todo momento com um monte de pergunta sem saber responder nenhuma delas. E falando em estratégias, minhas alunas do programa sabem muito bem trabalhar isso com o filho. O vocabulário ele é expandido e aumentado para cada exposição que a criança tenha na vivência, na rotina da casa e também daquelas brincadeiras do interesse que eu falei lá no começo. Mas vejam como uma habilidade vai encaixando na outra e nós vamos usar tudo isso para conseguir destravar a fala do filho. Por isso que eu falo para vocês, não é somente meu filho não fala. Não, são muitas habilidades que elas se ligam e elas se associam e que a gente precisa trabalhar de uma forma integral, global, para que a gente olhe para essa criança e desenvolva como um todo. A gente não quer só uma criança falando e repetindo, não é mesmo? Queremos uma criança que pensa, que consiga memorizar, que cuide ali das vivências e possa entrar na rotina, que saiba participar de uma conversa e que tenha vocabulário para conseguir conversar. Colocar a criança na rotina da casa são exemplos fáceis, simples, do dia a dia para você conseguir aumentar esse vocabulário da criança. E aí você pode estar aí pensando, mas é simples mesmo, né? É o simples que funciona. É o simples que nós não estamos fazendo todos os dias. É o simples que se perde naquela correria, porque a gente está sempre no automático. É o simples com estratégia. O simples, ele se torna muito difícil quando a gente não consegue colocar em prática todo dia e fica tentando formas aleatórias e milagrosas. O simples precisa de estratégia para que você consiga ver o resultado. A autonomia promove a independência e a confiança da criança. Gente, isso está muito difícil de encontrar aqui na clínica. Crianças com autonomia. As crianças chegam para mim sem conseguir tirar o tênis, sem saber tirar o sapato. As crianças chegam passivas. Elas entram na sala e ficam assim, quietinhas. Ou elas exploram, mas elas não conseguem organizar o próprio corpinho nessa autonomia e nessa independência.
Ah, mas Camila, o que é isso, essa autonomia e independência? São estratégias para que você possa incluir o seu filho no processo de colocar a roupa, no processo de tirar o prato da mesa, no processo de preparar toda a comida. Se você simplesmente fala para o seu filho, vem aqui, vem, coloca a sua meia, ele não vai saber colocar. Por quê? Porque não teve estratégia para essa autonomia. A criança ela aprende a partir do momento que você dá um modelo do que ela tem que fazer. Então essa autonomia vai trazer para a criança habilidades motoras essenciais para todo o desenvolvimento da vida dela. A criança aprende essas habilidades motoras quando ela é criança, nessa primeira infância, até ela se desenvolver na vida adulta. Então a gente precisa trazer para a criança menos facilidades e fazer menos por ela. Mas não é assim, a partir de hoje você vai preparar seu próprio leite. Não. Tem que ter estratégia para que isso seja feito de uma forma eficaz, com função e dar resultado. Trabalhar a autonomia de qualquer jeito vai deixar o seu filho inseguro e com medo de errar. Então, calma, tem estratégia para isso. E por fim, a troca de turno. Gente, a troca de turno ela é fundamental numa conversa. Vocês já conversaram com alguém que não te deixa terminar o assunto? Com o Faustão. Gente, ele não deixa terminar o assunto. Por quê? Falta a troca de turno. O que é a troca de turno? Eu falo, agora você fala. Agora eu falo e você fala. Mas com criança, como que eu ensino isso? Na brincadeira, nos jogos. A gente ensina mostrando para a criança minha vez, sua vez. Mas dá pra gente ensinar assim, olha, então agora eu vou ensinar. Não! Temos que entender qual momento que a criança está para que você consiga inserir isso na atividade da criança. E isso, gente, tem uma estratégia maravilhosa. Inclusive, na tabela do que eu coloco para as mães do programa. E elas aprendem essa troca de turno até para jogar bola. Até para você conseguir brincar de carrinho com o seu filho, você consegue já colocar em prática essa atividade. É maravilhoso, não é mesmo? E essa é uma habilidade que, além de você esperar o outro falar, é uma habilidade social e comunicativa. O controle do ambiente comunicativo é uma ferramenta que eu mesma desenvolvi para trazer mais eficiência no processo e assim permitir que você tenha resultados mais rápidos. Ao controlar o ambiente comunicativo, você consegue trabalhar todas essas habilidades de uma forma planejada. Você constrói uma base sólida para o seu filho desenvolver naturalmente a fala. E agora acho que você entendeu, né? Por que seu filho não aprende quando você ficava tentando fazer ele repetir as palavras? Que cor é essa? Como faz esse animal? É por isso. Porque fica sem função, as habilidades não estão sendo trabalhadas de uma forma organizada e planejada. O controle do ambiente comunicativo, ele foi desenvolvido justamente para você não passar nenhum dia da semana sem trabalhar essas 7 habilidades. São habilidades fundamentais para que você possa destravar a fala do seu filho com muita eficiência, com rapidez e incluindo tudo na rotina. Sem isso, vão ser somente exercícios feitos aleatoriamente e que não faz o seu filho aprender. Inclusive, no programa Filho que Fala, tem um módulo somente do controle do ambiente comunicativo, passo a passo, cada uma dessas habilidades, com estratégias para cada dia da semana. E também a minha rotina RCK, porque tem que alinhar os dois, sem associar os dois. O controle do ambiente comunicativo e a rotina RCK vão ser somente horários rígidos que o seu filho não vai entender por que ele tem que seguir. O terceiro pilar, a frequência de aplicação. E esse é um dos pilares mais importantes, porque você pode saber todas as estratégias, você pode ter todas as informações,
Mas se você não colocar em prática todos os dias, nada disso vai funcionar. Nenhuma dieta funciona se você só fizer de vez em quando. Nenhum exercício físico funciona se você fizer de vez em quando. Nenhum tratamento médico com remédio funciona se você fizer só de vez em quando. Pode ser com o melhor professor de universidade, com doutorado, mas não vai funcionar somente você ter em mãos todo esse planejamento. Você tem que aplicar. Sem a frequência de aplicação, o seu filho não automatiza tudo que você está ensinando e não generaliza. Sabe quando a criança fala somente em casa e não fala na rua? Sabe quando a criança só fala em casa, mas não fala na escola? Ou só falou a palavra uma vez e não continuou? Porque está faltando uma frequência de aplicação também associada à estratégia. Mãe, saber aplicar esses 3 pilares é o que vai fazer o seu filho destravar a fala em 30 dias. Sem isso, vão ser somente dicas aleatórias e que você já colocou em prática e viu que não dá resultado. E no final dessa semana, eu vou disponibilizar para vocês algumas vagas no programa Filho que Fala. Mas essa conversa vai ficar para depois, que eu não quero falar sobre isso agora. E hoje você aprendeu como é possível construir uma base sólida da comunicação e que nada vai adiantar se você ficar pedindo para o seu filho repetir somente o nome das cores, das letras, dos animais. Isso não vai fazer o seu filho aprender. Você também aprendeu que é necessário manter o seu filho com a motivação direcionada para que ele possa aprender. Se você não entrar na brincadeira dele, fizer parcerias, se conectar com o seu filho, ele sai correndo de você, joga o brinquedo. Além disso, não memoriza tudo que você tentou ensinar. Você também aprendeu que colocar em prática o controle do ambiente comunicativo vai fazer com que você consiga estimular a fala do seu filho de uma forma integral. É o que eu sempre falo, não é só a fala, são muitas habilidades que estão comprometidas e precisam ser desenvolvidas além da fala, porque são a base, mas ela tá lá atrás e ninguém vê. Então agora você entendeu como olhar para o seu filho e desenvolver o seu filho de uma forma integral. E que sem colocar em prática cada dia um passo novo que eu mostro para vocês, não vai dar resultado. Você não vai conseguir preencher aquela lacuna. Vai ficar em aberto. E é mais um acúmulo de dificuldades que vai passando dia após dia. E cada dia acumula mais. E na aula 13, você mesma vai conseguir reconhecer a real idade de comunicação do seu filho. Se o seu filho está atrasado ou não, de acordo com a idade dele, qual a pontuação que ele fez, quais são as habilidades que ele já deveria ter e que não tem, são as lacunas que estão em aberto, você já vai conseguir identificar. Você vai também reconhecer quais são essas lacunas e como você vai fazer para preencher. Por isso eu digo, a aula de sexta é a mais importante, porque é lá que você vai conseguir tomar decisões para ajudar o seu filho a destravar a fala. E eu vou te mostrar a rota para você parar de sofrer e destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias, assim como as mães que eu mostrei aqui para você. Agora eu quero que você comenta lá no post do Instagram, que está escrito aula liberada, se você já conhecia tudo que eu te ensinei hoje aqui. Ou se algum profissional que você já levou o seu filho te contou sobre todas essas habilidades que precisam ser trabalhadas. Vai lá que eu vou também para eu poder comentar. Amanhã, às 21 horas, tem live de aprofundamento no Instagram. Estarei ao vivo. Venha pra gente tirar as dúvidas. Quero ver quem vai continuar comprometida em ver o seu filho falando em breve. Tchau, tchau! Um beijo grande e até a próxima aula!